o texto que eu quero compartilhar com você está em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Por enquanto, eu quero compartilhar só esse versículo. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Olha o que diz o texto. Então, o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava sobre a porta da cidade e chorou. Foi subindo e clamando: "Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido no seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho." Gente, esse texto aqui é o rei Davi. É o rei Davi que, depois de ter tomado conhecimento de que seu filho estava morto, o rei Davi, ele ficou abalado, ele ficou com o coração abalado. Pessoas chegaram para o rei Davi e disseram para ele que o filho dele tinha sido assassinado, tinha sido morto. E Davi ficou ali abalado e começou a chorar. Davi começou a chorar quando ouviu que o filho dele tinha sido assassinado. E a Bíblia diz que Davi foi subindo e clamando, foi chamando pelo nome do filho dele: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido no seu lugar. Então Davi disse que preferia ter morrido. Davi gostaria de ter morrido no lugar do seu filho. E é assim que muitas mães se sentem, queridos. É assim que muitos pais se sentem. Porque nenhum pai quer enterrar o seu filho. Nenhuma mãe quer enterrar o seu filho. Mas Davi estava aqui dizendo: eu queria ter morrido no teu lugar, Absalão. Eu queria ter morrido. E ele clamando, chorando, gritando. Você pode imaginar a dor que Davi estava sentindo por perder o seu filho ali. Queridos, o tema que eu queria compartilhar com vocês é: Deus fez o que Davi não pode fazer. Esse é o tema que eu quero compartilhar com vocês. Deus fez o que Davi não pôde fazer. Primeiro eu quero trazer para vocês aqui alguns detalhes, alguns momentos da vida de Absalão. Quem era Absalão? O filho de Davi. O filho que tinham matado. E Davi estava chorando por ele, querendo morrer no lugar dele. Querendo ter morrido no lugar dele. Absalão, primeiramente, no capítulo 13, versículo 18 e 28 e 29, vai dizer: Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Amon estiver embriagado de vinho e eu disser: ataquem Amon, vocês o matarão. Não tenha medo, não fui eu que ordenei a vocês? Sejam fortes e valentes. Assim os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei se levantaram e, montando cada um a sua mula, fugiram. Sabe quem é Amnon? Era filho do rei. Era irmão de Absalão. E Absalão matou o próprio irmão. Absalão veio matar ali o próprio irmão. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você
é que esse homem que Davi estava querendo morrer por ele, morrer no lugar dele, era um homem que tinha matado o próprio irmão. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você está no capítulo 13, do versículo 37 ao 38. Olha o que diz. Absalão, porém, fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, o rei de Davi. Porém, pranteava por seu filho todos os dias. Depois de Absalão fugiu para Gesur, lá permaneceu 3 anos. Então, olha outra coisa que Absalão fez. Depois de ter matado uma pessoa, ele fugiu, ele se escondeu. Então, o primeiro erro foi ele ter matado alguém. O segundo erro de Absalão aqui foi ele ter fugido ao invés de se arrepender. Outro erro que ele cometeu aqui. Ele fugiu ao invés de se arrepender do erro que tinha praticado. O segundo erro que nós encontramos na vida de Absalão está no capítulo 15, versículos 5 e 6. Diz assim: sempre que alguém se aproximava dele para prostrar em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava e o beijava. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir ao rei que lhes fizesse justiça. Desse modo, ele foi conquistando o coração das pessoas em Israel. Absalão já estava traçando um plano para tomar o reinado do próprio pai. Olha o que Absalão estava fazendo. Como a terceira coisa que nós vemos que Absalão estava fazendo, este homem que morreu e Davi queria morrer no lugar dele, olha o que a terceira coisa que ele estava fazendo. Ele estava tentando manipular pessoas para alcançar os seus objetivos. Era isso que Absalão estava tentando fazer. Estava tentando manipular pessoas. A quarta coisa, o quarto erro que Absalão estava fazendo, está no capítulo 16, versículo 22. Assim, amarraram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas do seu pai, à vista de todos Israel. Olha o quarto erro de Absalão aqui. Absalão cometeu a desonra e o escândalo, pois ele foi capaz de ficar com as próprias concubinas dos seus pais. Ele foi capaz de ter relações com as mulheres do seu pai, com as concubinas do seu pai. Olha o outro erro desse homem, do erro que ele tinha cometido. Mas eu quero falar de mais um erro dele, o quinto erro de Absalão. No capítulo 17, versículos 6 e 7, diz assim: quando Husai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel deu-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz. Ou você tem outra opinião? Husai respondeu: o conselho que Aitofel deu, desta vez não é bom. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Husai, o arquita, é o melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o bom conselho de Aitofel a fim de trazer ruína sobre Absalão. Queridos, o conselho de Aitofel era um bom conselho, mas Absalão, ele preferiu ouvir aqui o mau conselho, que esse mau conselho era para a própria ruína dele. A outra coisa que eu quero te dizer aqui é que Absalão preferiu ouvir o conselho errado. Ele preferiu abraçar o conselho errado. Então essas 5 coisas que eu queria estar falando com você aqui. A segunda coisa que eu quero tratar com vocês, a primeira foi tratar sobre os erros de Absalão,
A segunda coisa que eu quero tratar com vocês aqui é que todas as pessoas têm um pouco do Absalão. Todas as pessoas têm um pouco de Absalão. Veja o primeiro erro de Absalão. Ele matou o próprio irmão. Isso fala de quê? De vingança pessoal. Absalão, ele estava se vingando do próprio irmão. Absalão estava se vingando, era uma vingança pessoal. Queridos, as pessoas que tomam justiça como as próprias mãos, essas pessoas muitas vezes, as pessoas na verdade elas acabam agindo com essa vingança pessoal. Muitas vezes elas acabam agindo com essa vingança pessoal. Quantas pessoas elas estão tendo uma vingança pessoal? Ah, eu preciso me vingar de alguém. Ah, aquela pessoa me fez isso e isso. Essa pessoa me fez isso e isso. Essa pessoa merece ter o troco. Às vezes as pessoas dizem assim, alguém que foi traído diz, aquela pessoa merece ter o troco. Isso fala de vingança pessoal. Quantas pessoas se parecem com Absalão nessa questão? Querem porque querem se vingar. Absalão se vingou aqui. Então se parece com Absalão. A segunda coisa é que Absalão ele fugiu e se escondeu ao invés de se arrepender. A segunda coisa que ele fez foi fugir da sua responsabilidade. Queridos, as pessoas muitas vezes quando elas erram, ela ao invés de reconhecer o seu erro, ao invés de reconhecer que estão errada, ao invés de reconhecer que agiu errado, muitas das vezes elas preferem esconder o seu erro. Elas preferem fugir e se esconder. São pessoas que se parecem com Absalão. E muitas vezes elas tentam até culpar outras. Preferem culpar outras pessoas, mas não assumem a sua culpa. São pessoas que se parecem com Absalão. São pessoas que se parecem com ele. Foge, se esconde, mas não reconhece o seu erro. São pessoas que existem nesse mundo. Talvez pessoas já erraram com você, mas não reconheceram o erro. Não reconheceram que estava errada. Preferiram esconder o erro, mas não reconheceram. Não se arrependeram do seu erro. Se parece com Absalão. A outra coisa é que Absalão foi manipulador para alcançar os seus objetivos. Ele fez ali uma manipulação de pessoas para alcançar os seus objetivos. E muitas pessoas têm feito isso. Pessoas têm usado pessoas para alcançar os seus objetivos. Pessoas têm passado por cima de pessoas para alcançar os seus objetivos. São muitas vezes filhos que acabam mentindo para os seus pais para alcançar um objetivo. São pessoas que se parecem com Absalão. Acaba usando da manipulação, da mentira para alcançar um objetivo. Certamente você conhece alguém assim, queridos. Pessoas que já agiram dessa forma. Que manipula para alcançar os seus objetivos. O quarto erro, ele cometeu uma desonra e escândalo. Desonra e escândalo que ele cometeu. A Bíblia diz que aquele homem, ele dormiu com a concubina do próprio pai. Ou seja, ele cometeu um pecado e não escondeu de ninguém. É o que muitas pessoas estão fazendo. Estão pecando aí à torta e à direita. Estão cometendo pecado aí
sem estar preocupado com nada, não estão preocupados com quem está sendo ferida, não está preocupado com quem está chorando, não está preocupado com quem está sentindo dor, não estão preocupada com nada, não está preocupada com o que Deus pensa, estão praticando todo tipo de pecado, todo tipo de engano, todo tipo de mentira, não estão nem aí, não estão preocupados com nada. São pessoas que estão vivendo na desonra, no escândalo. A vida dessas pessoas tem sido escândalo. A vida dessas pessoas tem sido desonra. São pessoas que desonram os seus pais. São pessoas que desonram as suas mulheres. São pessoas que desonram os seus maridos. São pessoas que vivem na desonra, na completa desonra. São pessoas que se parecem com Absalão. São pessoas que se parecem com Absalão, queridos. E o quinto e último erro é que ele ouviu o conselho errado. Ele rejeitou o conselho correto e aceitou o conselho errado. E isso muitas pessoas estão vivendo assim. As pessoas elas estão rejeitando os conselhos corretos. Rejeitam o conselho de um pai, rejeitam o conselho de uma mãe, rejeita o conselho de um pastor, mas prefere dar ouvido ao conselho errado. Ouve ao conselho de pessoas que não têm testemunho. São pessoas que se parecem com Absalão, querido. Pessoas que se parecem com Absalão. E eu quero chegar aqui no último ponto para nós encerrarmos. É que da mesma forma que Absalão estava errado, cometendo erro, e lá na frente ele foi morto por causa dos erros que ele cometeu, por causa dos erros que ele estava cometendo. E aquele pai estava dizendo: Absalão, Absalão, queria eu ter morrido no teu lugar, eu queria ter morrido no teu lugar. Assim como Absalão praticou erro, foi errado, queridos. Todos nós também somos pecadores diante de Deus. Todos nós somos errados. Todos nós praticamos erros. Todos nós ofendemos a Deus com os nossos pecados. Todos nós fizemos algo errado que trouxe tristeza ao coração de Deus. Assim como Absalão agiu e trouxe tristeza ao coração de Davi, mas mesmo assim Davi queria ter morrido no lugar de Absalão. Nós também trouxemos tristeza ao coração de Deus. Muitas vezes trouxemos tristeza ao coração das pessoas. Trouxemos tristeza ao coração do Senhor. Mas Davi queria morrer pelo seu filho. Davi queria morrer pelo seu filho. Davi queria morrer pelo seu filho. Mas ele não fez isso. Porque aquele filho morreu. Mas o tema da mensagem é... Deus fez o que Davi não pôde fazer. E foi justamente o que Deus fez, Jesus fez por nós. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo pessoas erradas, que praticam o que é errado, Ele decidiu morrer no nosso lugar. Assim como Davi quis morrer pelo seu filho, mas não aconteceu. Deus morreu no nosso lugar. Jesus se entregou na cruz do Calvário e no terceiro dia Ele ressuscitou. Ele morreu, se entregou na cruz no nosso lugar. Olha o que diz. Olha o que Davi disse. Quem me dera ter morrido no seu lugar. É Davi dizendo. Davi querendo morrer no lugar do seu filho. Mas olha o que vai dizer Romanos 5, versículo 8. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Olha o que a palavra diz. Ele morreu no nosso lugar, nós sendo pecadores.
Ele morreu no nosso lugar. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu no nosso lugar. Nós que estávamos sendo condenados pelos nossos pecados, nós que iríamos morrer por nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte. Deus decidiu se entregar na cruz do Calvário para ser sacrificado pelos nossos pecados. Isaías 53, versículo 5, diz: Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele foi sacrificado, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, por causa das suas transgressões, por causa dos nossos pecados. Ele pagou o preço no nosso lugar. Ele pagou o preço. E eu quero ler mais um texto. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Diz assim: Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Não foi somente pelos meus pecados, foi pelos pecados de todo o mundo. Ele morreu pelos pecados de todo mundo. Davi queria morrer pela vida de Absalão, pela vida daquele filho. Jesus veio e morreu, foi pela a nossa vida, pela vida de todo mundo. Jesus veio, morreu por mim. Jesus veio, morreu por você. Jesus veio, morreu por todos nós. E nós temos que abraçar isso, nós temos que viver para Ele, nós temos que entregar a nossa vida para Ele, nós temos que buscar a partir de agora, viver uma vida reta diante dEle, buscar ter um coração justo, buscar ter um coração que ame, buscar ter um coração cheio de misericórdia, buscar ter um coração cheio de amor. Porque agora há uma nova vida com Ele, porque Ele morreu no nosso lugar, Ele morreu no seu lugar, para que nós tenhamos uma nova vida, para que nós tenhamos uma nova vida, para que nós sejamos pessoas diferentes, para que nós não venha ser como Absalão, que teve desejo de esganar alguém, teve desejo de matar alguém. Quantas pessoas têm desejo de matar os outros? Quantas pessoas têm desejo de enganar os outros? Quantos maridos têm desejo de trair as suas esposas? Quantas mulheres têm desejo de trair os seus maridos? Quantos filhos têm desejo de desobedecer os seus pais? Isso aí não é para continuar conosco, não. Ele morreu no nosso lugar, Ele pagou o preço para que nós viéssemos viver uma nova vida, para que nós viéssemos viver uma nova história. Aleluia! Glória a Deus! Ele morreu no nosso lugar, querida. Jesus morreu no nosso lugar. Deus seja louvado. O Senhor seja exaltado. O Senhor seja glorificado. O nosso tempo já está encerrando. E eu quero fazer uma oração.